básico vestibular, que é o primeiro? Então já tiveram a oportunidade de conhecer a instituição? Então o que vocês estão vendo aqui é o que vocês vão encontrar nas salas de aula, é o que vocês vão encontrar em todo o espaço, certo? Uma infraestrutura impecável, certo? A parte de conteúdo que vocês vão receber, vocês podem ter uma prova do número de alunos que passaram na prova da OAB, o percentual de aprovação é muito alto, ok? Então, o que nós preparamos aqui é tentando ajudá-los para que possa ter um bom êxito na redação do nosso vestibular. Então, vamos lá. Vocês fizeram o Enem? Ok, então vocês têm a noção do que é uma dissertação argumentativa. Ela está estruturada em 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, ao montar este material para oferecer para vocês, eu me pautei não só no Enem, tá? Eu me pautei no olhar da dissertação argumentativa. Então, vocês vão ver aqui que eu não vou estar presa ao padrão do Enem, porque eu pressuponho que vocês, por já terem feito, vocês já tiveram a visão, ok? Da redação do Enem. Mas não vou fugir do escopo da dissertação argumentativa. Então, vejam lá, gente. Estrutura básica do texto dissertativo. Com relação ao título, vocês não são obrigados a colocarem o título, tá? Hoje em dia isso não é mais cobrado de vocês, a não ser que venha explícito colocar o título. Mas vocês têm que prestar atenção qual que é a proposta, ok? E a partir da leitura da proposta, se atentarem para o tema, vocês então vão ter acesso aos textos motivadores para que vocês possam começar a redação. Mas antes disso, então, eu vou apresentar para vocês alguns detalhes que vocês têm que estar atentos com relação ao que deve constar. Então, eu vou agora com vocês na introdução, vou passar pelo desenvolvimento e a conclusão. Então, vejamos aqui. Introdução. Apresenta a tese e o posicionamento do autor. O que vem a ser a tese que vocês viram lá no Enem? O que é a tese, pessoal? Com relação... Oi? Não entendi, fala aqui. Sim, sobre um determinado assunto, qual é o meu ponto de vista? Muito bem, ok? Então, geralmente, quando você vir uma proposta, você vai perguntar, você fazer uma pergunta para si mesmo. O que eu sei sobre isso? E diante dessa pergunta que você faz, desse questionamento, você vai obter uma resposta. E provavelmente é a sua tese, ok? Então, eu coloquei para vocês uma introdução. E o meu desafio é que vocês me ajudem a encontrar a tese. Vou ler para ajudar, tá? A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência dos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Eu deveria ter dito, isso aí faz parte, né, do tema da redação do ano passado, eu tirei aqui uma redação nota 1000. Então, é uma parte é a introdução de uma redação. Pergunto a vocês, onde está a tese? Sobre a questão da manipulação da internet, onde está a tese ali? Onde está o posicionamento do autor? Sobre a questão da manipulação do comportamento do usuário da internet, como que ele se posicionou? Vamos lá? Então preste atenção aqui. O que nós temos aqui, ó, a utilização dos meios de comunicação para manipular o comportamento não é recente no Brasil.
Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação do governo ditatorial. Aqui nós chamamos de contextualização. O assunto é manipular a sociedade, né, com informação. Então ali, a autora do texto, ela trouxe um fato histórico, nós chamamos de alusão histórica, para ela poder contextualizar sobre o que ela vai conversar, né, com o leitor, com a banca que vai estar corrigindo o texto dela. Ok? Então, gente, nós temos aqui a tese. Sobre a questão da manipulação, o que a autora deste texto está dizendo? Que os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram ao usuário uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual. Então, aqui ele está dizendo que a internet, hoje em dia, em questão de informação, ela manipula o usuário. Então, na introdução, eu sou obrigada a colocar o meu posicionamento sobre a questão da manipulação da internet. O que foi que a pessoa, a autora deste texto, quis se posicionar para poder defender a ideia, tá? Desenvolver o texto dela. Então, apresenta a tese e o posicionamento do autor. Deve ser feita em um único parágrafo com até 3 períodos. Isso aqui é muito importante, porque tem gente que não enxerga essa questão e faz um texto. Peraí, vou tirar aqui um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Imagina este texto que vocês acabaram de ler, se não tiver ponto. Olha, a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle... Veja, se nós não colocarmos os pontos que são necessários, o texto pode estar com muitas ideias interessantes, mas ele vai se perder. O leitor vai se perder aí nesse processo. Então é importante que nós tenhamos um cuidado com relação à pontuação. Então, o texto, ele tem que ter pelo menos 3 períodos. Eu sou obrigada a fazer a contextualização? Não, eu não sou obrigada. Tá? Eu não preciso contextualizar, eu já posso começar com a minha tese direto, mas eu apresento a minha tese, ponto. E depois eu faço um pequeno desenvolvimento. Há alguns que preferem, apresentam a tese, ponto, e apresentam uma sinopse, uma anunciação do qual vai ser a proposta de intervenção. Fica a critério de vocês. Mas pelo menos 2 ou 3 períodos eu tenho que ter, tá? Não pode ser feito com apenas um período, foi o que eu mostrei para vocês, eu tirei os pontos, né, o ponto final dentro do texto, aí vocês veem que a leitura fica confusa. Defenda seu posicionamento de forma impessoal, nunca utilize a primeira pessoa do plural. Vocês não podem usar o verbo pensamos, defendemos, acreditamos, ou pior ainda, usar o nós. Optem pela terceira pessoa, ok? Olha, a utilização dos meios de comunicação, terceira pessoa. Ok? Comunicação para manipular o comportamento não é recente. Veja que o verbo está na terceira pessoa. Então, nós não podemos usar a primeira pessoa do plural. Tá? E eu vou tirar. Então, defenda seu posicionamento de forma impessoal. Nunca utilize a primeira pessoa do plural no texto dissertativo ou argumentativo. E, então, a sua introdução deve ter mais ou menos 6 linhas. Tá? Um parágrafo com 2 ou 3 períodos. Aqui vocês conseguem enxergar. O primeiro período terminou aqui, o segundo período está aqui e o terceiro termina aqui. Certinho? Vamos lá, aqui eu mostrei para vocês. O que nós devemos evitar na introdução? Devemos evitar ser digressivo. O que é ser digressivo? É o famoso encher linguiça, enrolar. Falar e não falar nada. Então, eu achei um exemplo aí. A realidade brasileira de hoje em dia, no que tange a realização de trotes universitários, infelizmente está na contramão de todo o processo evolutivo do ser humano, deixando grandes marcas psicológicas na mente, físicas e caracterizando o crime. Totalmente. O texto falou, se vocês puderem escrever isso que está escrito aqui, eu não vou conseguir trazer muita informação. Então,
eu tenho que procurar ser objetivo naquilo que eu vou escrever. Então, quando eu falo a realidade brasileira, se eu estou escrevendo um texto hoje e vou abordar, vou colocar o termo realidade brasileira, pressupõe-se que é de hoje, a não ser que eu vou fazer um texto com uma retomada histórica, e sim eu sou obrigada a citar a data, mas caso contrário, aquilo ali de hoje em dia, né? O Brasil de hoje em dia, o Brasil de hoje, isso aí pode descartar, que se a minha redação é do dia 1º de dezembro, e eu estou abordando um fato atual, então é um termo recente, eu não preciso colocar de hoje em dia. No que tange a realização de trotes universitários, o que vem a ser a realização de trotes universitários? Ali, da maneira que está sendo colocado, está de forma generalizada. Todos os trotes estão nessa categoria, infelizmente estão na contramão de todo o processo evolutivo do ser humano. Então veja que falou, mas não falou nada. Então, tentando arrumar o que está escrito, trote violento, olha lá, porque eu falei para vocês que lá de cima está generalizando. Trote violento é um retrocesso social, pois não respeita os direitos humanos. Se ele é violento, ele obviamente não respeita os direitos humanos. Os castigos cada vez mais humilhantes e selvagens, impostos aos calouros, são prova de como esse evento é antidemocrático e precisa ser contido. Então eu tenho que tomar cuidado como que eu vou falar, certo? Olha lá, apresentando marcas psicológicas na mente. O que eu estou querendo dizer com isso? Então eu tenho que sempre procurar pensar, porque eu vou escrever, se o meu leitor, ele vai entender o que eu estou pensando por meio da minha escrita, ok? Uma outra coisa muito importante, evitar perguntas na introdução. Até lá no ensino fundamental 2, né, no 9º ano, como professora, eu trabalhava com os alunos, faça pergunta na introdução, porque assim você tem que estar preso à sua pergunta, você sabe o que você tem que responder. Então o seu texto vai ter que trazer aquelas informações para que você possa responder à sua pergunta. Mas agora não, vocês já estão entrando no ensino superior, a conversa agora é diferente, tá? Evitem essa questão de colocarmos perguntas na introdução. Tenha segurança do que você vai dizer, você não precisa estar provocando o leitor, provoque com os argumentos que você vai trazer, tá? Então, ó, o mundo anda carente de confiança, em quem acreditar, em quem confiar? Não preciso, eu vou falar sobre a questão da carência de confiança, então eu não preciso fazer pergunta, tá? Citação de discurso de autoridade. Vocês sabem o que é discurso de autoridade? É quando vocês colocam a fala de alguém, de um sociólogo, de um filósofo, né, de um escritor, de um poeta. É quando nós trazemos a fala de alguém. Esta fala tem relação com aquilo que eu estou dizendo. Isso é discurso de autoridade. Por ser um discurso de autoridade, por ser um tipo de argumento, ele deve aparecer na parte do desenvolvimento e não na parte da introdução, ok? Eu tentei achar uma introdução que tivesse um discurso de autoridade. Assim como diz a famosa frase da célebre poeta Ferreira Goulart, a arte foi criada pela necessidade de dar um sentido mais amplo à vida, além do duro destino de nascer, crescer e morrer. Tudo bem, eu achei esse trecho que estava pautado numa introdução, mas se vocês acabaram de ver comigo que a introdução tem que ter 2 ou 3 períodos, aquela introdução já está errada. Ela já contém 2 erros. Primeiro, que ela está constituída com um período só, já está errando, já está perdendo ponto. E segundo, que ela trouxe uma citação, sendo que a citação deve estar lá na parte do desenvolvimento. Então, evitar essa gafe, tá? Também na introdução eu devo evitar o uso de argumentos, de exemplos, de comparação. Por quê? Torna a dizer, isto faz parte do desenvolvimento. Na introdução eu tenho que apresentar a minha tese e desenvolvê-la. Ou eu posso fazer moldes do Enem, contextualizo o fato, apresento a minha tese e eu vou sinalizar qual vai ser minha proposta de intervenção. Ok? Então, recapitulando, a introdução tem que ter de 2 a 3 períodos. Tá? Evitar encher linguiça, evitar fazer pergunta na introdução, tá? Evitar usar discurso de autoridade na introdução, ok? Exemplos, comparações. Então aqui eu trouxe para vocês, eu gosto muito deste exemplo,
ele está num livrinho que eu gosto muito, da Bianca Danatti, chamado Técnica de Redação. Então, o tema é a limitação do homem. Aí, a tese, chegando ao terceiro milênio, perdão, estou falhando com vocês, desculpa. Limitação do homem, o tema. Então, diante do tema, toda vez que vocês pegarem o tema, vocês vão fazer uma pergunta para vocês: o que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre a limitação do homem? Aí vem uma resposta. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Então o homem é limitado. Com toda a inteligência, com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós ainda não conseguimos resolver todos os problemas que afligem a humanidade. Então essa é a minha tese. Montaram a tese de vocês, aí vocês vão perguntar para a tese: por que o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos? Por que o homem ainda não conseguiu resolver? Aí vem uma resposta. Aí vocês já vão anotar aquela resposta: existem populações imersas em completa miséria. Então veja, com toda a tecnologia, com toda a inteligência que o homem tem para usar em prol da humanidade, ele ainda não conseguiu resolver o problema da fome, da miséria. De novo eu volto à tese e vem a outra resposta: o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério equilíbrio ecológico. Ok? Então, ali vai montar uma introdução que vocês vão ver. Olha lá, olha a introdução montada. Chegando ao terceiro milênio, vamos dizer que isso aqui é uma contextualização. O homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Perdão, ali eu poderia ter tirado aquele A. Que preocupa quem? Todos. Por quê? Não fez uma perguntinha usando porquê? Né? Porquê separado, né? Agora eu vou usar o porquê junto. Porque existem populações imersas em completa miséria e, além disso, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Voltando. As minhas perguntas. Olha a minha tese e olha lá as minhas perguntas. Eu faço a pergunta da minha tese e monto a minha introdução. Para quem tem dificuldade de dar um pontapé inicial, aqui está montada a minha introdução. Eu tenho, aqui se vocês prestarem atenção, eu tenho um contexto que eu posso dizer, terceiro milênio. Eu tenho a minha tese, para dizer, vamos tirar esse azinho que está perdido. Por quê? Vem um argumento e vem o outro. Mas aqui vocês estão vendo que essa introdução está com um probleminha. Qual seria? Ela só tem um período. Então aqui eu faço aqui um ponto, depois daquele ponto do sério desequilíbrio ecológico, e vou apresentar um argumento, certo? Eu posso apresentar um argumento com toda a tecnologia, certo? Ainda o homem não a conseguiu atingir, né? Resolver os problemas. Aí eu vou desenvolver de maneira que minha introdução não fique pautada num único período. Vamos lá, desenvolvimento. Então, torna a dizer que o discurso de autoridade eu não vou poder usar lá na introdução, eu vou trazer para cá, na parte do desenvolvimento. Então, olha lá, tem por objetivo respaldar a tese. Agora eu vou desenvolver as minhas respostas que eu dei. A questão lá da miséria e a questão lá do equilíbrio ecológico. Pode ser construído em 2 ou 3 parágrafos, a introdução, a parte do desenvolvimento. Os parágrafos devem tratar aspectos distintos, conferindo progressão às ideias do texto. Então, se eu trabalhei com a questão da miséria no segundo parágrafo, o terceiro eu tenho que falar sobre outro assunto, ok? O tema será sempre o mesmo. O que vai variar um parágrafo de desenvolvimento do outro é o enfoque que vou dar. Cada parágrafo deve conter no mínimo 2 ou 3 períodos, por isso que eu chamei a atenção daquele exemplo que foi dado da introdução. E explorar as estratégias argumentativas distintas. Outra digitação, distintas. Estratégias argumentativas distintas. Causa e consequência, contraste, conceito, finalidade, exemplo, comparação, argumento de autoridade, estatística. Então aqui, alusão histórica eu também posso trazer, tá? Dados, como diz ali, estatística, dados de uma pesquisa, percentual, etc. Então aqui, na parte de desenvolvimento, é onde eu vou trazer, colocar os meus argumentos que vão defender o meu posicionamento, tá?
Vamos lá. Questão de estatística. Coloquei para vocês 3 exemplos. Olha lá. Segundo os dados do INEP, por meio do censo escolar do Ministério do Trabalho, 99% dos professores brasileiros ganham, em média, menos de R$3.500. Isso aí são dados estatísticos. Então, outro exemplo lá, olha, para vocês verem. Então, onde que eu vou tirar essas informações na hora? Vocês vão, se os textos motivadores trouxerem dados estatísticos, vocês não podem copiar, tá? Mas vocês poderão usar aquelas informações a partir de uma interpretação. Alguém aqui participou das oficinas de redação do Enem que a faculdade ofereceu? Não? Então, um dos exemplos que nós mostramos para os alunos que vieram participar, foi apresentado um recurso com o menino que participou do Enem, tirou nota 1000. Naqueles infográficos que aparecem nos textos motivadores, eu sei que falava assim, 35% de pessoas até menores de 10 anos. Então, o que ele fez? 100 menos 35, conta quanto? 65. Então, ele falou que 65 pessoas acima de 10 anos, porque 35 era abaixo de 10. Então, isso vocês têm que fazer. Olhar para os dados, vocês não podem copiar na íntegra. Então, vocês trabalham ao contrário, certo? Pega as informações e trabalham bem para o bel prazer de vocês, né? Mas não copiando. Continuando. Aí eu coloquei para vocês aquela introdução, torno a dizer, ela não está completa, porque uma introdução ela tem que ter no mínimo 2 períodos, tá? E estou mostrando para vocês como é que o desenvolvimento, olha lá, um desenvolvimento. Esse desenvolvimento está correto, ele tem 2 períodos. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, veja que um dos porquês não é a miséria. Riquezas incalculáveis, estas mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Bom, nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. Pronto, uma parte de desenvolvimento curtinha e simples e correta. Por quê? Desenvolveu aquela informação que foi colocada na introdução, está lá em verdinho, com outras palavras, trouxe. E desenvolveu o que foi dito em verdinho lá para vocês verem. Tá? Comprovando, falando que os países do terceiro mundo, a África, sofre com a questão da miséria e com a falta de colaboração, né, dos países. Olha lá, o que está em laranja. Além disso, aí moçada, eu vou voltar para chamar a atenção para um pequeno detalhe. Olhem bem aqui, ó. Isso aqui são conectivos que o conectivo que está usando para ligar este parágrafo a este aqui, ok? Aí depois, em seguida, ó, olha. Além disso, quer dizer, além da miséria, né? Além da miséria, outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico provocado pela ambição desmedida de alguns que promovem desmatamento desordenados e poluem águas e rios. Ponto. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Então veja que esse segundo parágrafo do desenvolvimento, ele está completinho. Ele tem 2 partes. Ele desenvolveu um argumento que foi apresentado lá na introdução e depois ele avançou, né? Tais atitudes, né, contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Continuando. E na conclusão? O que eu tenho que fazer na conclusão? Tal como no Enem, eu tenho que retomar a minha tese, mas eu não posso copiá-la. Eu tenho que parafraseá-la, tenho que escrever com outras palavras. Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Se vocês prestarem atenção, a dissertação ela fica amarradinha, tá? Vocês viram que o segundo parágrafo do desenvolvimento saiu da introdução. O terceiro parágrafo que faz parte do desenvolvimento saiu da introdução. E agora a conclusão, eu vou abri-la retomando a tese, que também está na introdução. Certo? A conclusão também tem que ter de 2 a 3 períodos. Tá? Deve ser introduzida com um conectivo conclusivo,
Mas aí estou chamando atenção para alguns conectivos. O portanto eu grifei, risquei. A partir dos argumentos apresentados eu risquei. A partir dos argumentos supracitados eu risquei. Tá? Porque isso é coisa que já está gasta. Se eu estou na conclusão, obviamente o portanto vai aparecer ali. Né? Não preciso ser, vamos dizer assim, redundante. Né? Se eu estou na conclusão, eu já vou começar a conclusão com portanto. Então, sugestões ali, dessa forma, com isso, desse modo, repetir dessa forma, perdão, assim, sendo assim, mas aí eu coloquei o portanto ali de novo, mas o portanto está no meio. Dê uma olhadinha aqui como é que fica diferente, olha, coloquei de novo a introdução, que nós vamos trabalhar com ela. Somos levados a acreditar, portanto, que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária. Ponto. É desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças ameaçadoras, para podermos suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Então, ao invés de colocarmos, portanto, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas, eu posso trabalhar com esse portanto e colocá-lo no meio do meu período. Entenderam aí? É um recurso. Então, coloquei para vocês um outro exemplo. O homem, essa aqui é a introdução, tá? Como eu disse, a introdução, ela tem eu vou abrir, retomando a minha tese. Olha lá. O homem vem modificando a sua concepção sobre a amizade com o passar do tempo, o que lhe permite experimentá-la de formas diferenciadas. Isso pode ser percebido ao se comparar as amizades vividas no passado em menor número, mais profundas e duradouras como as de hoje, em profusão superficiais e meteóricas. A conclusão deste texto, como é que foi que o autor trabalhou? Progredir e inovar estão constantemente no pensamento do cidadão moderno. Então, está em vermelho na introdução, ele trabalhou na conclusão daquela forma. Sendo assim, olha aqui para vocês verem, o sendo assim, aqui, olha onde ele colocou, sendo assim, ok? Então é uma maneira de vocês trabalharem mais estilosa. Então evitem concluindo, resumindo, em suma, portanto. Se tiverem que usar um portanto, coloquem no meio da frase, no meio do período. Fica mais elaborado, mais bonito. Tudo bem até aí? Então agora, moçada, entre as turmas que vieram aqui, quando nós estávamos oferecendo a piscina do Enem, um garoto virou para mim e falou assim que ele trabalha com máscara. Vocês também já ouviram falar a questão de trabalhar com máscara? Fazer a redação com máscara? Não gosto muito disso não, porque fica uma coisa meio engessada. Mas aí eu resolvi trazer para vocês um pouco dessa máscara, tá? Embora torne a dizer que eu não gosto, porque eu acho que, na minha opinião, vocês têm que desenvolver. Se eu trago algo engessado, né, vocês ficam limitados àquele gessinho ali, né? Então vejam bem. O texto, até agora o que eu venho mostrando para vocês viram que os desenvolvimentos saíram da introdução, a conclusão saiu da introdução, tudo mantendo aquela linha. Chamei a atenção daqueles conectivos, tá? Então, tudo mantendo a questão de coesão e coerência, certo? Eu tenho que tomar muito cuidado com a questão de coesão e coerência. Como é que meu texto vai caminhando? Como é que os sentidos vão fluindo ali, tá? Então, vocês estão vendo que aquele esqueminha que está aqui, é o que vocês estão cansados. Tese, argumento 1, argumento 2, foi o que nós vimos, tá? Por isso que eu falei, nós temos que voltar àquela introdução que nós trabalhamos com ela. Na hora que nós vamos trabalhar com a parte do desenvolvimento, eu já não trabalho com a palavra tese, eu trabalho com a expressão tópico frasal, que na realidade é como se fosse tese também, que é a frase mais importante daquele parágrafo. E aí, eu tenho que desenvolver este parágrafo, apresentando algo. Posso apresentar apenas um argumento e fechá-lo, posso apresentar 2 argumentos e fechá-lo, fica a meu critério. E, na conclusão, o mesmo posicionamento. Eu retomo a tese, apresento uma proposta de intervenção
perfil do Enem, ou faz um resumo dos principais argumentos que eu utilizei no meu texto. Vocês não são obrigados a apresentarem proposta de intervenção. Se a proposta lá da redação solicitar uma proposta de intervenção, sim. Mas se não pedir para vocês uma proposta de intervenção, vocês não precisam apresentar, tá? Mas como que vocês vão fechar a conclusão? Fazendo uma retomada dos principais argumentos que vocês utilizaram. Parafraseando também, né? Não pode copiar. Então vamos lá, gente. Então aqui eu estou apresentando o bendito do GSIM, né? Eu posso começar com a tese. É possível afirmar que, coloca a minha tese. Podemos afirmar que, coloca a minha tese. Olha lá, começando, uma ideia para começar a introdução. No que se refere a, pode-se perceber que. Então veja, vou colocar aqui uns exemplos para vocês. Ó, é notório que traz divergência de opiniões, principalmente em relação, dentre tantos motivos relevantes temos. Olha lá, é notório que, quando se trata de frear a economia para traçar estratégias que visem a sustentabilidade, traz divergências de opiniões, principalmente em relação ao capitalismo. Então aqui eu tenho que tomar cuidado, né? O que eu vou colocar, porque tem que fazer sentido, né? Dentre tantos motivos relevantes temos, olha lá, 1/3 dos recursos naturais do planeta já se encontra esgotado. E, embora os seres vivos precisem consumir para sobreviver, a humanidade absorve acima do que o planeta consegue repor, cerca de 30% ou mais. Então, olha, eu posso aproveitar um GSIM e construir a minha introdução. No que se refere ao crescente número de suicídios entre jovens do Brasil, é possível afirmar que fatores psicológicos e familiares têm cooperado para o aumento alarmante desses índices nos últimos anos. Isso não se evidencia não só pelo aumento de jogos de morte, foto ali na internet, mas também pela ausência de paz no cotidiano dos filhos. Então veja, gente, pegando aquele GSIM, eu vou colocar as informações prontas, tá? Torna a dizer, eu trouxe isso porque teve aluno que falou para mim, inclusive ele mostrou uma redação para eu poder ver. Aí a hora que ele foi mostrar as outras, eu vi que tinha o mesmo esqueletinho e falou, eu trabalho com máscara. Vamos lá. Então aqui, ó, o que eu deixei para vocês em preto, mais ou menos, é o que está pronto. Faz-se, aí coloca o tema. Tá necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Esse pensamento de Victor Hugo se remete à insustentabilidade do planeta. É possível afirmar que, olha lá, coloca informação. Isso se evidencia não só pelo coloca informação, mas também a poluição decorrente do uso. Então veja, eu trabalho com máscara que vão me ajudar também a trabalhar, desenvolver meu texto. Pegando, é notório que o homem ainda não, é notório o fato de o homem ainda não ter conseguido resolver os graves problemas que atingem grande parcela da humanidade. É notório, vai repetir, que o fato de um homem ainda não ter conseguido resolver os graves problemas que atingem grande parte da humanidade, traz divergências de opiniões, principalmente em relação ao capitalismo. Olha lá, dentre tantos motivos relevantes temos, aí próximo, existem populações imersas em completa miséria, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério equilíbrio ecológico. Ali, a introdução ficou mais bem elaborada, ela tem duas partes. Enxergaram a máscara funcionando? Enxergaram? Todos enxergaram? Vejam, é notório o fato de traz divergência de opiniões, principalmente em relação a, olha, ok? Vamos ver o que eu trouxe mais para vocês aqui. Lá, aqui eu estou chamando a atenção do conectivo, mas nós vamos trabalhar com essa parte da introdução. Aqui a mesma coisa, tá? Olha aqui, ele começa no que se refere. Eu vou voltar só para vocês enxergarem o que vem a ser esse que se refere. Perdão aqui que eu quis colocar muito. Ó. No que se refere a ou ao, aí eu coloco o tema. Pode-se perceber que eu coloco a tese e depois eu tenho o argumento. Presta bem atenção então. No que se refere a ou ao, vai depender do que eu vou colocar aqui, né? Pode-se perceber, coloca a minha tese. E depois eu venho com o argumento. Então enxerguem aqui, ó.
se refere ao crescente número de suicídios entre os jovens no Brasil, é o tema. É possível afirmar que, agora coloca a minha tese, fatores psicológicos e familiares têm cooperado para o aumento alarmante desses índices nos últimos anos. Bom, agora vem o argumento. Isso se evidencia não só pelo aumento de jogos de morte na internet, mas também pela ausência de paz no cotidiano. Então, qual que é a causa dele? Uma das causas do suicídio dos jovens são os jogos de morte e a ausência da presença dos pais. Tá? Aqui também é outro modelo. Voltando aqui, adiantando agora. Tá. Se a proposta da redação de vocês apresentar um tema que vocês têm que trabalhar com contraste. O que é contraste? Vamos dizer assim, um lado positivo e um lado negativo. Vamos dizer um exemplo. Não gosto muito desse tema, mas vou trazer a eutanásia. A pessoa, ela está sofrendo, ela já não tem mais cura, tá? Ela não tem cura, tem paciente terminal. Ela pede para morrer. Ela pede para morrer. E a família não quer que desliguem os aparelhos. Então veja, é um tema polêmico. Então eu tenho que apresentar quais são os pontos positivos da eutanásia e quais seriam os pontos negativos da eutanásia. Por exemplo, no caso do aborto. Também não gosto de discutir sobre isso. Mas quais são os pontos positivos, se é que existem pontos positivos para o aborto, e quais são os pontos negativos para o aborto? Então é quando o tema é polêmico. Redução da maioridade. Quais são os pontos positivos para a redução da maioridade? Quais são os pontos negativos? Então na minha introdução, eu já sinalizo o que eu vou trabalhar no desenvolvimento. Relativo à questão da redução da maioridade, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto os negativos. Se por um lado a redução pode diminuir o número de violências, porque muitos jovens, muitos menores entraram no mundo da criminalidade, sustentados por adultos, outros por serem vítimas dessa manipulação, podem perder, né? Podem perder parte da sua juventude. Por exemplo, assim, né? Cabe ao Estado, já estou sinalizando a minha proposta de intervenção, cabe ao Estado investir mais na educação, oferecer escolas integrais para que essa geração, para que esse contingente saia das ruas, saia do mundo do crime, por exemplo. Então, eu vou apresentar, né, um lado positivo e um lado negativo. E aí, no meu segundo parágrafo, que faz parte do desenvolvimento, eu falo só do lado positivo, né? Então, eu vou defender a redução da maioridade. E no meu terceiro parágrafo, que faz parte do segundo do desenvolvimento, eu vou acusar a redução da maioridade. Eu vou falar contra, ok? Então, aqui, relativo à participação de jovens em questões sociais no Brasil, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto negativos. Se por um lado a preocupação com o bem-estar coletivo e o engajamento vem aumentando nos últimos anos, por outro, a falta de maturidade tem fomentado muitas posições radicais opostas às garantias de igualdade e, respeito aos direitos humanos. Perdão, eu li e enxerguei que estava faltando minha linha. Tudo bem? E agora, então, aqui eu quero mostrar para vocês, na questão da estrutura do desenvolvimento, que vocês, aqui nessa parte aqui, ó, toda vez que eu vou desenvolver, então essa parte aqui, eu estou presa aqui, ó, tá? O que eu trabalhei aqui, vamos lá, esse argumento aqui, ele vem para cá. Esse argumento aqui, ele vai vir para cá, ok? Sem repetir o que já foi empregado no parágrafo da introdução. A função deste início é mostrar a banca que no segundo parágrafo, o autor retomará o primeiro parágrafo para aprofundá-lo. Então, esse cuidado vocês têm que ter. Tanto se vocês vão querer usar a bendita máscara, né, a famosa máscara, ou não. E aqui, então, estou dando um exemplo para vocês.
caso vocês, né, venham trabalhar com temas que vocês vão poder apresentar argumentos todos da mesma linha, né? O homem ainda não conseguiu resolver os problemas da humanidade porque existem contingentes que passam fome, que vivem na miséria. O meio ambiente está sofrendo degradação, né? A paz está sendo ameaçada. Então veja, é soma. E questão de oposição, né? A Anitta apresenta alguns conectivos, algumas expressões que eu vou usar, que eu vou poder mostrar para o meu leitor, que eu vou apresentar um lado positivo e um lado negativo. Naquele exemplo lá da maioridade, da redução da maioridade, no primeiro parágrafo, então eu iria trabalhar com o lado positivo da redução da maioridade. No segundo parágrafo eu vou falar ao contrário, então eu poderia colocar por outro lado, entretanto, no entanto. Então veja, é um conectivo que eu vou mostrar para o meu leitor, que vem neste parágrafo, a ideia é contrária. Olha lá, um exemplo que eu trouxe para vocês. Ali foi uma redação do Enem, quando falava da publicidade voltada para o público infantil. Olha lá, o autor desse texto trabalhou com o lado positivo e o lado negativo da publicidade para o público infantil. Olha o que ele colocou no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ao focar no público infantil, os meios publicitários elencam os códigos e as características do cotidiano da criança. Isto é, assumem o hábitos, conceito de Pierre Bourdieu, definido como princípios geradores de práticas distintas e distintivas. Típico dessa faixa etária, o desenho animado da moda, o jogo eletrônico socialmente compartilhado, o brinquedo de um famoso personagem da mídia, etc. Ok? Então está dizendo que a publicidade infantil, ela está de acordo com a faixa etária, ela trabalha de acordo com a faixa etária da criança, porque o que ela usa é do mundo da criança. Por outro lado, agora vem o lado negativo. A criança necessita de um espaço que o permita crescer de modo saudável, ou seja, com qualidade de vida. Os abusos publicitários afetam essa prerrogativa. Ao promover o consumo exacerbado, causam dependência material, submetendo crianças a um círculo vicioso de compras, no qual muitas vezes os pais não podem sustentar. A felicidade é orientada para um produto em detrimento de um convívio social saudável e menos materialista. Então, ou seja, no primeiro parágrafo está dizendo que a publicidade acompanha o mundo da criança. No segundo está dizendo já que ela é abusiva, certo? Que ela é abusiva, né? Leva a criança a um consumo exagerado. Então veja, se vocês por acaso forem surpreendidos com um tema que vocês possam trabalhar com um lado positivo ou negativo, vocês podem trabalhar assim. O primeiro parágrafo fala o positivo, o segundo, né, o contrário. E estou apresentando a vocês mais uma vez, dentro da questão da máscara, né, os conectivos que vocês vão usar para poder, né, encaixar a conclusão de vocês. E aí, moçada, eu gostaria que vocês dissessem para mim, neste parágrafo aqui está a introdução, tá? Aqui está a conclusão. E aí, já que eu mostrei para vocês a máscara, sendo assim, é um recurso para eu usar para mostrar que eu estou fechando no texto, já que eu usei a máscara, por que essa conclusão está com problema? Onde está o problema dela? Acharam o problema? Eu vou ler chamando a atenção. Apesar das críticas e definições atribuídas à agressividade, ela não pode ser descartada da vivência humana, pois faz parte do caráter do homem. Ponto. Então isso aqui eu entendo que é a retomada lá da introdução. Ponto. Sendo assim, é um recurso que eu estou vendo que eu vou fechar
Conclusão. Cabe, portanto, à população saber empregar esse comportamento de maneira adequada, ajustando os fatores para, com ética, construir o seu futuro. Por que essa redação está com problema? Tem dois conectivos, muito bem. Se eu estou fechando o meu texto, para que eu vou usar sendo assim e portanto? Então, tomar cuidado. Nessa redação aqui tinha o famoso então. Sendo assim, cabe então à população, tá? Então, vocês não vão usar nem então e nem portanto com outra conjunção que vai sinalizar conclusão, ok? Então agora, eu coloquei aqui que eu vou fechar, para poder saber onde que eu fecho. Nós vamos voltar àquele parágrafo que é uma introdução, fácil de fazer, porque eu trabalho, né, com a estrutura, faço a pergunta. Vocês vão me ajudar a arrumar essa introdução. Ela está errada. Ela tem que ter pelo menos mais um período. Então, sobre a questão da limitação do homem. O que eu sei sobre a limitação do homem? Eu faço a pergunta para mim. O que eu sei sobre a limitação do homem? Aí eu sei que o homem ainda não conseguiu resolver os problemas da humanidade. O homem não conseguiu resolver os problemas da humanidade. Em pleno século XXI, o homem ainda não conseguiu resolver os problemas da humanidade. Ponto. Em pleno século XXI, vírgula, o homem ainda não conseguiu resolver os problemas da humanidade. Ponto. Por quê? Por que o homem ainda não conseguiu resolver? Por que eu posso falar que o homem ainda não conseguiu resolver? Porque existem populações imersas em completa miséria. Por quê? Porque o meio ambiente encontra-se ameaçado por desequilíbrio ecológico. São respostas que vão dizer que o homem é limitado. Então tudo bem, eu monto a minha introdução, só que ela está incompleta. Então agora eu preciso que vocês me ajudem, para que essa introdução fique perfeita. Chegando ao terceiro milênio, chegando ao século XXI, o homem ainda não conseguiu resolver os problemas, os principais problemas da humanidade. Ponto. Ou eu posso deixar o porquê, vírgula, porque existem populações imersas em completa miséria e, além disso, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Ponto. E agora? Preciso de ajuda. O que vocês colocariam? Vamos lá, galera. O que vocês vão colocar? Vamos supor que essa seja a redação. Esteja lá esse parágrafo para vocês terminarem. O que vocês vão pôr para mim? Ou, como que vocês montariam? Eu poderia fazer assim, ó. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os problemas que prejudicam a humanidade. Ponto. Existem populações, ponto. Por que ponto? Existem populações imersas em completa miséria. Vírgula. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. E, muitas vezes, a paz é ameaçada. Ponto. Coloquei 2 períodos. Ficou meio, né? Tese e meus argumentos. Mas eu queria que vocês me ajudassem a eu dar uma estendida nesse parágrafo. Vocês vão ser assim ano que vem, caladinhos. Isso é uma maravilha dar aula para vocês. Vamos lá, moçada. O advogado ganha a vida falando. Defendendo o cliente. Vocês têm que defender esse parágrafo aqui. Vamos lá? Como é que vocês sugerem para nós fecharmos isso aí? Ele tem 3 partes. Explorar mais a parte que está em verde e colocar no final. Então me ajuda. O que você chama de explorar? O que seria que você colocaria além daquilo ali? Porque se você colocar um ponto ali depois da palavra miséria, veja que
Tanto a questão que está em verde como que está em laranja são argumentos. Eu acho que eu queria não ter ideia, mas eu queria colocar de outra forma. Então me ajuda, como? Eu acho que eu colocaria voltado numa parte social. E falar na parte da sociedade que possui em termos financeiros uma forma de ter acesso à comida e de outra parte que vive com a escassez disso. A gente tem que pensar melhor como Então vamos lá. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os problemas, os principais problemas que atingem a humanidade. Bom, embora existam nações classificadas como desenvolvidas, né, que se beneficiam de uma economia avançada, muitos países estão imersos em completa miséria. Muito bem. Ponto. O que mais? Agora você vai trabalhar com outro argumento. Além disso, ok. Além disso, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério equilíbrio ecológico. Agora você tem que falar alguma coisa do meio ambiente. Você vai ficar muito xoxo, né? Pequenininho. Além disso, por que o meio ambiente continua ameaçado por sério desequilíbrio ecológico? Oi? Ok, então vamos lá. Além disso, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. O homem, embora tenha acesso a diversas tecnologias, ele ainda não aprendeu a usufruir dos recursos da natureza de modo sustentável. Bom, agora a sua responsabilidade nessa redação é no seu segundo parágrafo, que faz parte do desenvolvimento, você saber falar sobre a questão da miséria dos países ricos e dos países pobres, que não são ajudados. No terceiro parágrafo do seu desenvolvimento, você tem que falar da questão do desequilíbrio ecológico e da falta de gerência do homem com relação à sustentabilidade. Porque o argumento que você apresenta aqui, você tem que colocar no seu desenvolvimento. Todos entenderam? Então agora vem o desafio para vocês. O tema para vocês é as alterações climáticas. Este é o assunto. Vocês estão vendo que nós estamos vivendo isso aí, né? De repente faz frio, de repente vem aquela chuva de granizo, né? De repente faz aquele calor insuportável. Nós não estamos no verão e tem dias que o calor está insuportável. Este é o assunto. Alterações climáticas. Tudo bem? Tá. O tema que eu vou propor para vocês é a natureza está respondendo para o homem o que ela vem sofrendo no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. Primeira pergunta que vocês vão fazer para vocês: o que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre alterações climáticas? O que eu sei sobre o que a natureza vem demonstrando para o homem, vem respondendo para o homem? Tudo bem? Quem pode me dar a resposta? O que vocês sabem sobre essas alterações que estão ocorrendo na natureza, no clima? Por causa da ação
Ok, então vamos lá. Um exemplo é a inversão térmica. Hã? Um exemplo é a inversão térmica. Perfeito, então vamos lá. também falar sobre esse assunto. Então, peraí. As alterações climáticas estão ocorrendo em decorrência das ações do homem. Bom, é a sua tese. Eu já estou enxergando que você vê o homem como agente culpado. Todos concordam? As alterações climáticas estão ocorrendo em decorrência das ações do homem. Ponto. Por quê? Por quê? Agora eu faço a pergunta para a tese. Por quê? Quem me ajuda? Eu preciso de uma resposta. A poluição que é emitida através de indústrias, uso desenfreado, incansacionado. Peraí, então vamos lá. A água, ponto, né? A água, vírgula, que é um recurso finito, vírgula, ela vem sendo usada de maneira... Como que a água vem sendo usada? Hã? De maneira desenfreada. Ponto. Preciso. Por que as alterações climáticas... Qual é a nossa tese mesmo? Por que as alterações... são referência à ação do homem. Por quê? Então eu tenho a questão do uso da água. Você falou da poluição. Alterações climáticas estão relacionadas com a questão do efeito estufa, né? O aquecimento, as geleiras estão derretendo, regiões estão virando deserto. Tem muita coisa séria por trás disso aí. Então eu preciso de um outro argumento. A água está acabando. A água é uma consequência dessas alterações climáticas. Mas agora eu preciso de um agente. O que é realmente causador? A água que está acabando, ela não tem relação. Ela tem relação, ela é consequência das alterações climáticas. Porque está acabando a água. A chuva está diminuindo. Mas eu preciso de um agente dessas alterações climáticas. Vocês já falaram aí. A poluição, então. Como é que eu vou colocar ali a poluição? De onde vem essa poluição? Oi? As indústrias? Isso! Então as indústrias, então vamos lá. As alterações climáticas são resultado das ações, da falta de gerência do homem com relação ao meio ambiente. Bom, a queima de combustíveis fósseis constitui um agente responsável pelo que acontece? Pelo aquecimento global. A queima de combustíveis fósseis constitui um dos causadores do aquecimento global. Ponto. Além disso, quero um outro agente responsável pelo aquecimento, porque a água, ela não é responsável pela alteração climática, ela sofre as consequências da alteração climática. Quero um outro responsável. A queima de combustível fóssil é um. Por que quando teve um incêndio na Amazônia, o mundo inteiro, embora tivesse outros objetivos por trás, mas por que a queima na Amazônia chamou a atenção? As queimadas, elas vão desertificando o solo. Vocês sabem que nós precisamos das árvores para poder ajudar a conservar a umidade do ar. Se eu tiro a árvore, eu vou estar comprometendo. Então, como é que eu vou trabalhar aí? Já falei da queima de combustíveis fósseis. Além disso, as queimadas. Mas como é que eu vou colocar? O que tem as queimadas? Além disso, as queimadas. Por que ocorrem queimadas? As queimadas, os desmatamentos. O que tem?
Além disso, as queimadas e os desmatamentos contribuem para quê? O que as queimadas e o desmatamento contribuem? Que tem relação com as alterações climáticas. Galera, cadê a leitura, moçada? Oi? Então, contribui para o desequilíbrio ecológico. Então, vamos arrumar esse parágrafo novamente? Qual que é a minha tese? As ações do homem são responsáveis pelas... Oi? As ações humanas são responsáveis... Tá, mas se eu falar as alterações humanas, eu estou generalizando. Nem tudo que nós fazemos tem relação com alteração climática. Então tem que tomar. Senão eu caio naquele negócio lá do trote universitário. Nem todos os trotes são desumanos. Ok? Oi? Das atividades insustentáveis do homem com relação a quê? Então vamos lá. O uso dos recursos naturais de forma insustentável é responsável pelas alterações climáticas. Bom, a queima de combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis, seja pelas indústrias ou pelos veículos, certo? Contribui para a emissão de emissão de que tipo de gás que vai lá para cima? Gás carbônico. Contribui para uma grande emissão de gás carbônico na atmosfera. Bom, além disso, as queimadas e o desmatamento. Vocês falaram? Contribui ou causa o desequilíbrio ecológico. Bom, no segundo parágrafo, que faz parte do desenvolvimento, vocês vão ter que falar sobre o quê? Sobre As queimadas. Mas aí se eu vou... Não, sobre a questão da queimada de combustível fóssil. Que argumento que eu vou usar ali? Eu vou falar sobre a queima dos combustíveis fósseis. O que eu tenho que falar? Pode falar também os combustíveis fósseis para fazer energia e gás carbônico. Mas isso você já falou lá na introdução. Você não pode trazer para cá. Se tem a queima de combustível fóssil e essa queima libera gás carbônico, o que cabe ao homem fazer para amenizar essa emissão de gás carbônico? Mas se você for diminuir a queima de combustível, você vai interferir na produção. Então é um argumento que você vai usar, certo? Você vai poder trabalhar com a questão do consumo desenfreado, o capitalismo que gera a produção. Oi? E isto, investir em recursos sustentáveis. Ok? Muito bem. O homem com tanta tecnologia, ele já tem que começar a pensar em usar outros recursos que vão movimentar essas indústrias, que vão movimentar os carros. Nós já temos hoje carros híbridos que funcionam com energia. Então, o que nós temos que pensar? O que as indústrias podem colocar para que esse gás não seja tão poluente? Uso de filtros, uso de outros tipos de energia. Ok, moçada? Vocês têm que pensar como que vocês vão desenvolver esses argumentos. Agora eu vou para o terceiro parágrafo do meu desenvolvimento. Eu vou falar então agora sobre a questão das queimadas e desmatamento. O que eu vou falar aqui?
pessoas acreditam que se nós colocarmos fogo no campo, ali vai ser bom. Oi? Oi? Isso, então nós podemos dizer que existe uma cultura errônea que acredita que as queimadas preparam o solo para um novo plantio. Mas na realidade, não sei se vocês já aprenderam que quando ocorrem queimadas, né, em lavouras, o que acontece com os micro-organismos da terra? Morrem. Então eu posso trabalhar, certo? Com as queimadas, né, cuidado para não repetir palavras, né? Os micro-organismos que sustentavam, que nutriam a terra, morrem. O que vai fazer com que a lavoura seja prejudicada. Certo? E a questão do desmatamento? O que nós sabemos sobre a relação do desmatamento? O desmatamento ultimamente ocorre por causa de quê? Para plantações, muito bem. Muitas matas são derrubadas para poder servir de campos de lavoura. Muitas matas são derrubadas para servirem de pasto para a criação de gado. Ok? Então isso vai gerar um impacto, querendo ou não, no meio ambiente. Não resta dúvida. Certo? Então, olha o que vocês podem trabalhar, como é que vocês vão desenvolver esse raciocínio. Oi? Matéria-prima. Isso, muito bem. Muitas vezes eu vou destruir o meio ambiente para eu poder tirar a matéria-prima. É a questão do minério. Perfeito, muito bem observado. Vocês entenderam o raciocínio? Nós só aqui não tivemos condições, vamos dizer assim, de digitar o que vocês produziram, certo? Para que ficasse de forma assim, montada. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para essas informações aqui, ó. Que eu acredito que vocês, tá? Lembre que vai aparecer o tema. Eu vou perguntar por tema. O que eu sei sobre isso? Ao fazer essa pergunta, a minha tese vai estar montada. Montei a minha tese. Bom, por quê? Eu vou perguntar para a tese. Eu vou lê-la e vou fazer a pergunta final. Por quê? Vai vir uma resposta. Ok? Eu vou voltar para a minha tese e vou fazer novamente a mesma pergunta. Por quê? Vai vir outra resposta. Lembre-se que se vocês colocarem 2 respostas na introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento. 3 respostas, 3 parágrafos de desenvolvimento. Ok? A critério de vocês. Mas, porém, contudo, a minha introdução, ela tem que ter de 2 a 3 períodos. Então, eu tenho que tomar cuidado que tem que ter ponto. Igual tem aqui, igual tem aqui, igual tem aqui. A minha introdução, ela pode parar aqui, sem problema algum. Eu apresento, pode ser um contexto e a minha tese, ou eu apresento a minha tese e os meus argumentos que vão ser desenvolvidos. Isso é critério de vocês, tá? Lembre-se que tem que ter de 2 a 3 períodos. Nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou olhar o que eu falei lá na introdução e vou trazer para o meu desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento vai trabalhar com um aspecto, com um argumento que foi sinalizado lá. Ok? Oi? Não entendi a pergunta. Bem, eu não sei quantas linhas tem aqui a folha da sua redação, mas vamos imaginar que sejam 30 linhas. Você não tem muito tempo, muito espaço para escrever. Então eu te aconselho 2 argumentos, no máximo 3. Tá? No máximo 3. Nas minhas oficinas do Enem, eu trabalhei com 2 parágrafos no desenvolvimento. Tá? Então, eu não estenderia muito não, para você não ficar presa. Muitas vezes o espaço vai atrapalhar você na hora de escrever, no seu tamanho da sua letra. Tá? Então trabalhe com 2 argumentos. Porque o que é importante na hora que a sua redação for ser corrigida, quem for corrigi-la, ela vai tentar enxergar se você entendeu a proposta. Está falando de um assunto, você conseguiu falar desenvolver aquele assunto?
Ok? Isso já é um ponto para você. Pediu que você fizesse uma dissertação, e você fez uma dissertação, então isso é importante. Quantas vezes eu vou corrigir redação de vestibular, pede-se dissertação, o aluno faz narração? Então, de duas uma, ou ele é desatento, ou ele não sabe o que é dissertação, ele só sabe contar a história. Então, você fez uma dissertação, opa, ponto para você. Agora eu vou olhar se você tem organização de pensamento, se as suas ideias são fluentes, você mantém uma coerência naquilo que você está falando. Eu sinalizei lá queimadas e desmatamento, opa, estou falando de queimadas e desmatamento, ó, tá amarradinho. Eu sinalizei queima de combustíveis fósseis, olha, está falando de queima de combustíveis fósseis. Tá. Eu vou olhar se os seus parágrafos estão estruturados, se eles têm as partes necessárias, igual aquele que eu mostrei, só tinha uma parte, não deve, tá? Vou ver se na parte, na hora que você vai desenvolver, no desenvolvimento, se você traz conhecimentos. Olha lá as competências do Enem, que pede, né? Conhecimentos de outras áreas para você desenvolver. Se você traz conhecimento. Se eu estou falando de desmatamento, de queimada, o que eu sei sobre desmatamento e queimada? Porque eu tenho que mostrar para o meu leitor que desmatamento e queimada tem relação com as alterações climáticas. Ok? Se eu vou falar sobre queima de combustíveis fósseis, eu tenho que provar para o meu leitor que queima de combustíveis fósseis tem relação com alterações climáticas. Isso é importante, moçada. Certinho? Falei, trouxe o tópico frasal, né, sobre queimadas, sobre desmatamento. Qual é o meu tópico frasal? O que eu sei sobre isso? Pronto, faça a minha frase. Por quê? Desenvolva um argumento. Na hora de fazer a conclusão, eu vou lá na minha introdução, pego a minha tese, trabalho com outras palavras, e aí então eu vou, sendo assim, dessa forma, ok? Isso que nós fizemos aqui não é aquele esquema de modelo. Eu não gosto do modelo, não gosto de máscara, tá? Mas vocês são livres. Desde que vocês, na hora de escrever, usando aquele esquema lá, vocês mantenham o texto com coerência, com sentido, certo? Não tem problema algum, tá? Mas eu prefiro o que vocês fizeram aqui, trabalhar, né, de forma que o texto sai livre, ok? É um texto, vamos dizer assim, é um texto original. Os outros não, perde a originalidade. O negócio da marca monumental. Tudo bem? Oi. Não entendi sua pergunta, você falou baixinho. Ah, tá. Então, vamos lá. Você vai olhar a proposta. A proposta te traz um tema. Você vai olhar para o tema e vai fazer pergunta para ele. O que eu sei sobre isso? A sua resposta, você tem que escrevê-la em forma de uma frase. As alterações climáticas, vamos lá. A internet manipula o comportamento do usuário. O que você sabe sobre manipulação de comportamento dos usuários da internet? Eu sei que a internet manipula a opinião dos usuários. Então eu escrevo: a internet manipula a opinião dos usuários. Bom, essa é a minha tese. Eu tenho que provar por A mais B que quem usa a internet é manipulado. Bom, por quê? Por quê? Então, a primeira resposta que eu vou colocar os textos motivadores, né, sinalizavam que existem algoritmos que filtram os assuntos acessados pelo usuário. Então, existem algoritmos que filtram os assuntos acessados pelo usuário. Mas eu tenho que apresentar um outro argumento. Eu volto lá. A internet manipula a opinião do usuário. Os usuários passam a receber informações que pertencem ao mesmo campo, vamos dizer campo semântico, ao mesmo campo do que ele acessara das últimas vezes.
Ou seja, então o que eu estava buscando começa a aparecer para mim. Então é como se só houvesse aquela janela no mundo. Então eu coloquei ali, pronto. Você coloca a sua tese, se você quiser você pode contextualizar, traz uma informação, tal como o livro, tal como o filme, se você quiser, o personagem ele era manipulado, né, ele era manipulado por um robô. Tem muitas, nas redações tiveram muitos exemplos interessantes. Ponto. Assim também a internet controla as opiniões dos seus usuários. Isso ocorre porque coloca um argumento, o algoritmo filtra as opiniões, como também o usuário passa a receber informações que coadunam, que coincidem com as suas últimas pesquisas. Acabou. Veja que eu coloquei um ponto no meio e fiz uma introdução. No meu segundo parágrafo, eu vou pegar o meu primeiro argumento, que eu coloquei lá no algoritmo, certo? Que ele filtra as informações. Então eu vou dizer que embora a tecnologia tenha sido criada para facilitar a vida do homem, existem recursos que fogem ao controle do usuário, que funcionam como se fosse uma espécie de um vigia de suas ações. Bom, isso se justifica pelo fato de que ele passa a receber, ele passa a ser noticiado, ele passa, como é que eu vou dizer aqui? Oi? Notificado por informações que condizem, que combinam, que têm o mesmo sentido, né, aquilo que ele vem pesquisando, que ele andou pesquisando ultimamente. Então eu estou dizendo que existe um certo controle. A razão disso é porque existem algoritmos, né, que controlam, que têm a função de controlar as informações utilizadas pelo usuário e... Oi? Sim. Se você prestar atenção quanto a isso, esse exemplo da manipulação, até eu mostrei umas imagens para quem vem na oficina. Quando eu estava preparando o material do Enem, eu andei pesquisando calçado. De repente eu estou pesquisando o material do Enem e sai propaganda de calçado. Ó, tem nada a ver. Estava lá. Eu andei também no site pesquisando modelo de roupa. Estou lá pesquisando uma doença. Aparece um modelo de roupas lá, um tanto de roupa para vender, sites que vendem roupa. Quer dizer, começa a te manipular. Ele sabe qual que era a minha preferência e ele começa a me induzir. Ok? Como é que ele me manipula? Porque não existem só uma marca de calçado, existem outras, mas é aquela que está me aparecendo, é aquela que está me provocando. Certo? Então é isso que ele controla. Então, mas voltando, no seu segundo parágrafo desse momento, você vai voltar lá na sua introdução, vai pegar o que você colocou de argumento e vai perguntar para ele, o que eu sei sobre isso? A sua pergunta vai gerar uma frase, que você vai colocar no seu parágrafo. E aí, ponto. Aí você vai olhar para a sua frase e vai perguntar, por quê? E aí, os argumentos que vão vir para você vai usar no seu parágrafo. Só que você tem que saber costurar o seu parágrafo. Usar conectivos para que façam sentido. Embora, sendo assim, mas, porém, certo? Palavras que vão ligar uma frase, um período ao outro, estabelecendo relação de sentido. Por isso, se você prestar atenção, se você usar esse raciocínio, que eu torno a dizer, não gosto daquelas máscaras, se você usar esse raciocínio, seu texto não foge. Porque você parte do tema, cria a sua tese, da sua tese você tira os argumentos, os seus argumentos vão alimentar seus parágrafos de desenvolvimento. Agora chegamos à conclusão. Eu volto lá na minha introdução, pego a minha tese,
Aí eu tenho que escrevê-la com outras palavras. Certo? Escrevi. Aí eu venho, sendo assim, portanto, dessa forma, diante disso. Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu faço o que o Enem propõe, apresentar uma proposta de intervenção. Cabe ao poder público estabelecer leis que venham controlar com mais rigidez, né, as empresas que servem, que alimentam o serviço da internet, de forma que o usuário tenha respeitado a sua nossa senhora, fugiu a palavra. Privacidade. Tenha respeitado a sua privacidade. Tá? Ou tenha respeitado a sua privacidade. Então cria leis mais severas. Para quê? Para que haja um respeito à privacidade do indivíduo. Porque desde na proposta de intervenção vocês têm que responder. Quem vai fazer? Poder público. Fazer o quê? Criar leis mais severas. Como, né? Criação, vai fazer como o quê? Como fazer o quê? Criar leis mais severas. Para quê? Para que haja respeito à privacidade do usuário. Ok? Então você faz a proposta de intervenção. Ou você pode retomar os principais argumentos que você utilizou com outras palavras. Por exemplo, como nós falamos que o algoritmo filtra as informações e o usuário passa a receber só um determinado tipo, né, de informação, então nós podemos dizer, eu trago a minha tese parafraseada e aí acrescento o quê? Que cabe ao usuário da internet ter um senso crítico mais apurado, a fim de que ele tenha discernimento ao que lhe está sendo oferecido, para que ele não seja induzido a pensar como os agentes manipuladores querem que os usuários da internet passem a agir, mais ou menos assim, certo? Eu traria então um argumento que vai amarrar o que eu já disse, porque se eu estou dizendo que os usuários são manipulados, que há filtro, então eu tenho que dizer que eles têm que ter senso comum, senso crítico. Foi bom eu ter falado isso para vocês. Na conclusão, vocês não podem trazer nenhuma informação nova. Como eu falei aqui, senso crítico, eu tinha que ter falado alguma coisa de senso crítico, alguma coisa de discernimento lá no meu desenvolvimento, para justificar e colocar na introdução o senso crítico, porque eu não posso trazer nada novo, ok? Conclusão é como se eu fosse arrematar o que eu desenvolvi, ok? Então preste atenção, olha para o tema, pergunta, o que eu sei? Vem sua tese, leia a sua tese, por quê? Vem os seus argumentos, olha para os seus argumentos, argumento 1, o que eu sei sobre isso? Vai vir o seu primeiro tópico frasal, olha para o seu tópico frasal, por quê? Vão vir seus argumentos, olhe para o seu argumento 2, o que eu sei sobre isso? Escreve, olha para ele, por quê? Vai criar seus argumentos, olhe novamente para a sua tese, você agora vai ter que fazê-la de uma outra maneira, escrevê-la de outra forma, traga para a sua conclusão. Dessa forma, diante disso, portanto, assim sendo, agora você se posiciona. Proposta de intervenção, ou você vai retomar o que você disse de argumento e colocar com outras palavras. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Oi? Isso, então, se você vai optar pela proposta de intervenção, você tem que responder. Quem vai fazer? Cabe ao poder público. Fazer o quê? Criar leis. Como? Como que ele vai? Mas o poder público vai criar leis, né? Cabe ao poder executivo criar leis. Legislativo, criar leis, né? Leis mais severas. Para quê?
para que possa ser resguardada a privacidade dos usuários. Cabe ao poder público, por meio de campanhas, né, de conscientização, preparar a humanidade, preparar a sociedade, para que ela possa usar com discernimento os recursos da internet. Cabe, entendeu? Cabe ao poder público, cabe por meio das campanhas, das escolas, entendeu? Se você vai usar a proposta de intervenção, você tem que responder quem vai fazer, como que vai fazer o quê e para quê. Como assim detalhamento? Sim, mas você vai colocar, cabe ao poder público. Vai fazer o quê? Promover campanhas de conscientização. Como? Envolvendo escolas, envolvendo igrejas, que são onde as pessoas se reúnem, né? Escolas, a mídia, os meios de comunicação, né? Então, o poder público vai fazer o quê? Campanhas. Como que ele vai fazer? Envolver, né, meios de comunicação, escolas. Para quê? Para conscientizar o usuário para que ele possa usar com discernimento os recursos tecnológicos, os recursos da internet. E aí sim, você não precisa entrar em mais detalhe. Quem vai fazer o quê, como vai fazer e para quê. Só isso. Não foi isso que vocês fizeram na proposta de versão do Enem? É isso, o Enem, isso é a forminha do Enem. Tudo bem? Moçada, eu torno a pedir desculpa, estou pedindo desculpa mesmo, porque eu não gosto da máscara. Eu achei que aqui viria algum aluno que ia falar da questão da máscara, como teve na última reunião, no último encontro, tá? Eu prefiro o jeito que você fluiu comigo, vocês dois aí trabalharam. Embora os demais tenham ficado quietos, eu vi que você também participou, tá? Eu prefiro, e para o desenvolvimento de vocês, é muito mais relevante vocês deixarem as ideias fluírem, tá? Perguntem para vocês, que toda vez que vocês fizerem a pergunta para o problema, a resposta vem, tá? Então a sugestão que eu dou, leiam com atenção a proposta. Primeiro vão à proposta, leiam a proposta com atenção, observem o tema, o que está pedindo para vocês falarem, ok? Façam a pergunta naquele momento para o tema. Aí vocês vão ler os textos motivadores. Aí que vocês vão ler os textos motivadores. Quando vocês forem ler os textos motivadores, vocês já vão ler buscando resposta, porque vocês fizeram a pergunta para vocês. Então leiam os textos motivadores. Ler os textos motivadores, redigam então a tese de vocês. Redigiram a tese de vocês, se for o caso, voltem aos textos motivadores. Leiam novamente. E aí então agora vocês vão perguntar para a tese. Certifique-se que é mesmo aquela tese que vocês querem e vão perguntar para a tese. Façam 2 perguntas, é o máximo, não precisa fazer muito. E aí, a partir daí, você já tem uma ferramenta para desenvolver tanto a introdução quanto os desenvolvimentos e a conclusão. Não se esqueça que o parágrafo não pode ter apenas um período, tá? Lembre-se de que no desenvolvimento vocês têm que fazer uso de argumentos, façam uso de estatísticas, lembrem de algum livro, de alguma matéria que vocês trabalharam que aborda aquele assunto, tá? Que isso vai ajudar vocês nos argumentos, porque é onde vocês vão defender a ideia de vocês, é lá na parte do desenvolvimento. E para isso vocês precisam dessa ferramenta, os conhecimentos que vocês trazem, oriundos de leituras que vocês já fizeram, a gente chama de leitura de mundo, tá? Que podem vir de uma conversa com um colega, do jornal que vocês leiam, ao que vocês assistiram, uma aula que vocês presenciaram, né, na escola, tudo isso pode contribuir, ok? E na conclusão, torna a dizer, retomem a tese, e depois sendo assim, dessa forma, portanto, tudo bem? Então desejo de coração que vocês saiam muito bem.